Hello there, this is Thales speaking. Aqui é o Thales e este é o canal dedicado ao ensino do inglês que eu comecei a gravar no ano passado. Temos mais de 600 vídeos. We cover English ranging from basic to advanced, conteúdos do nível básico até o avançado, e falamos de vocabulário do dia a dia, gramática, inglês para negócios. 6 playlists distintas, você pode navegar nessas playlists e visualizar os vídeos. Vídeos do nível básico, que contém a palavra básico, conterão explicações em português. Então, tudo explicadinho em português, passo a passo. E temos vídeos inteiramente em inglês. Intermediate Advanced, que é a gramática intermediária avançada, somente em inglês. Todo o vídeo terá conteúdo em inglês. Advanced Idioms Vocab, vocabulário nível avançado, expressões idiomáticas, e o Advanced Business English, que é o inglês para negócios nível avançado. Before we begin, subscribe to the channel, hit the notification bell to get the latest updates. Assine o canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho da notificação e dê um joinha se você curtir. Alright? Let's get into today's video. Talvez hoje eu grave mais um vídeo, vamos ver, né? Como vai ser. Agora nós vamos ver essa palavra aqui, afford. Afford já foi abordada em outros vídeos de forma indireta, tá? Nós já vimos alguns exemplos com essa palavrinha. O que significa a palavra afford? Significa ter dinheiro suficiente para comprar ou fazer alguma coisa. Então, está relacionado a dinheiro. Afford means when you have enough money to buy or to do something. Significa ter dinheiro suficiente, né, para comprar ou fazer alguma coisa. Então aqui nós temos uma série de exemplos envolvendo a palavra afford, ok? The first one. I'd give up work if I could afford it. I'd. Aqui nós temos uma forma contraída, né, digamos assim, que é I would. I would give up work. Would é um verbo modal cuja tradução leva o tempo verbal para iria, né? I'd give up work, ou seja, eu desistiria do meu trabalho, ou eu sairia do meu trabalho, né? Give up significa desistir, entregar, né? Entregar seria give away, but give up, desistir. I would give up, eu desistiria. Então, seria a tradução mais próxima aí. I'd give up work, ou seja, eu desistiria do meu trabalho ou emprego. Então, aqui nós temos uma frase condicional, né? Nós temos duas clauses, duas orações diferentes, que são conectadas aqui pelo if, que é uma partícula de condicional, né? Que significa se. Se eu fizer isso, o que acontece? Se isso acontecer, o que vai acontecer por via de consequência? Então, I'd give up work, eu sairia do trabalho, eu desistiria do trabalho, se eu pudesse. Aí, afford está relacionada a ter dinheiro suficiente, ou seja, se eu pudesse ter as condições para isso. Ou seja, se eu tivesse as condições para isso, eu desistiria do trabalho. Porque afford é ter dinheiro suficiente, né, para fazer ou para comprar. Então, quando eu falo que eu sairia do trabalho se eu pudesse bancar isso, né, seria mais ou menos isso. Se eu pudesse, né, ou se eu tivesse dinheiro suficiente, eu desistiria do trabalho. Então, você pode fazer essa frase na condicional invertendo aqui. Você poderia I could afford it if I'd give up work. Ou seja, eu teria condições financeiras para isso. Esse it aqui é um pronome, né? Então, não está dizendo exatamente o que eu teria condições financeiras para, né? Aqui está de uma forma genérica. Porque você poderia dizer, I could afford to buy a house. Eu
compraria, eu poderia comprar uma casa, eu poderia comprar um carro. Aqui eu não sei o que eu poderia comprar. Então, I'd give up work if I could afford it. Quer dizer, eu sairia do meu trabalho se eu tivesse condições de me manter. Basicamente é esse sentido. We can't afford to have children. Can't é a negativa do verbo can, né? É um verbo modal que significa poder, no sentido de capacidade, possibilidade. Então, we can't afford significa nós não podemos bancar. Eu vou até ver se tem uma palavra única aqui que significa a palavra afford. Dispor, né? Eu não poderia dispor de fazer alguma coisa. Eu não poderia dar, dispor, proporcionar. Ou seja, não tem um sentido único, né? Conceder, permitir-se. Então, eu não poderia ter o luxo, né? Eu não poderia bancar ter crianças. We can't afford to have children. Ou seja, nós não temos as condições financeiras para ter crianças, né? Have children, ter crianças. We can't afford it. Quer dizer, quando você vai em uma loja e você fala, I can't afford it. Ou seja, eu não posso. Eu não tenho condições para comprar isso. I can't afford to buy it. Ou seja, eu não tenho as condições para comprar esse produto. Tá? A próxima. None of them could afford $50 for a ticket. None. None quer dizer nenhum ou nenhuma, tá? Pronome indefinido. None of them quer dizer nenhum deles. Ou seja, nenhuma dessas pessoas, né? Deles, que é um conjunto de pessoas. Them aqui é um pronome objeto que vem logo após preposições, né? Lembrando, os pronomes objetos a gente já estudou. É só você procurar, digitar como palavra-chave pronomes objetos. Você abre o canal na página principal, clica no ícone da lupa para você procurar conteúdo e você vai achar, tá? None of them significa nenhum deles ou delas. Nenhum deles podiam bancar ou podiam dispor de $50 por um ticket. Ou seja, nenhum deles teve condições para comprar um ticket custando $50. None of them, nenhum deles ou delas, poderia ou podia. Could é o passado do verbo can e é um verbo modal também, né? Could afford, poderia bancar, poderia conceder, poderia dispor, poderia proporcionar, né? Tem vários sentidos. Poderia bancar $50, ou seja, nenhum deles poderia pagar $50 por um ticket. Basicamente é esse o significado. Como eu falei, quando eu digo assim, I can't afford to do that, eu não posso dispor de recursos para fazer isso. Ou seja, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ou eu não tenho condições, tá? Porque nem sempre é dinheiro. O afford, ele pode ser relacionado a recursos, tá? E pode ser relacionado à disposição de tempo. Por exemplo, o tempo é um recurso escasso. Quando você fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso, você vai poder usar o afford também. I can't afford to do that. Poderia ser, eu não posso fazer isso. Ou seja, eu não tenho tempo para fazer isso. I shouldn't do it. Quando você fala assim, I can't afford to do that, ou seja, eu não posso fazer isso. Qual que é o significado? Eu não deveria fazer isso porque pode causar problemas para mim, caso eu o faça. Então, I shouldn't do it. Eu não deveria fazer isso. Fazer essa coisa. Então, shouldn't, negativa do verbo should, mais um verbo modal, que significa deveria, no sentido de recomendação. Então, I can't afford to do that significa eu não posso fazer isso. Nesse sentido que eu tô falando, ou seja, se eu fizer isso, vai trazer problemas para mim. It will cause problems. Causará problemas, né? It will.
causará problemas para mim se eu fizer, tá? Aqui nós temos um exemplo com esse sentido. We cannot afford to ignore this warning. Ou seja, nós não podemos dispor para ignorar este alerta. Então tem um alerta, um aviso. Se eu ignorar, terá consequências para mim. Então nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ignorar este aviso. Então tem esse sentido. We cannot afford. Nós não podemos conceder esse tipo de coisa. Nós não podemos ignorar, né? A negativa cannot, ela tem o mesmo sentido do can't, tá? Can, can't, cannot, né? Nós temos aqui o could, a negativa é couldn't. Nós temos will, a negativa é won't. E nós temos would, a negativa seria wouldn't, né? A próxima. I can't afford an hour for lunch. Também tem o mesmo sentido? Não, tem um outro sentido aqui, que eu já mencionei um pouquinho antes, ó. I can't afford an hour for lunch. Ou seja, eu não posso dispor de 1 hora para almoço. Ou seja, eu não tenho como gastar 1 hora para almoçar. Ou seja, eu não tenho essa disponibilidade. Meu horário de almoço não é 1 hora. I can't afford an hour for lunch. Ou seja, eu não posso gastar 1 hora para o almoço. Ou seja, I can't spare, ou seja, eu não posso disponibilizar, né? Tem esse sentido. O spare significa poupar, salvar, né? Ou disponibilizar, ou dar, né? Ou seja, eu não consigo ter 1 hora para almoço. The next example. The meeting afforded much useful information. The meeting afforded. Aqui nós temos um exemplo de dicionário em que eu usei o passado do verbo afford, tá? Que é um passado simples em que eu acrescento ed. Ou seja, a reunião, ou o encontro, né? A reunião disponibilizou informações muito úteis, né? Information aqui, gente, é um substantivo incontável. Você não fala one information, two informations, não. Information, ele é invariável, você não passa para o plural. Então, quando eu falo assim, a reunião disponibilizou informação ou informações muito úteis, né? Much seria aqui o advérbio e useful. Useful information. Useful é um adjetivo, e information seria o substantivo, tá? Então, a reunião disponibilizou ou deu informações muito úteis. The meeting afforded much useful information. Próximo exemplo. We were able to afford a new TV. Nesses mesmos dicionários que eu consultei, quando você fala assim, eu pude comprar uma nova TV, ou seja, eu tive condições de comprar uma nova TV, você vai usar were able to, ou seja, eu fui capaz de ter, né, ter recursos, bancar uma nova TV. Você não vai usar afforded aqui. We were able to afford a new TV, né? To be able to é a mesma coisa que o can, tá? E was ou were able to é o passado do verbo to be, né? Was or were able to significa could, ou seja, podia ou poderia, e aqui eu posso. Ou seja, nós podemos bancar ou comprar, ter uma nova TV. We were able to afford a new TV. And last but not least, aqui nós temos um exemplo do uso do verbo afford no futuro, e que nós vamos usar o apoio dessa estrutura modal to be able to. Do you think we will be able to afford a new car? Ou seja, você acha ou você pensa, ou seja, eu quero saber a sua opinião, que do you think that, aqui nós temos um pronome relativo implícito aqui, né? Do you think that we will be able to afford a new car?
você acha ou pensa que nós seremos capazes de... Então, da mesma forma aqui que eu tenho o I am able to buy a new car, ou seja, eu posso comprar um novo carro. I was able to buy a new car, ou seja, eu fui capaz de comprar um novo carro. E aqui nós temos o futuro. We will be able to afford a new car, ou seja, nós seremos capazes de bancar um novo carro. Ou seja, você acha que nós seremos capazes de bancar um novo carro? A Ford não é comprar, gente, mas é ter condições financeiras de. Então, na hora de traduzir, você tem essas licenças poéticas, digamos assim, né? Do you think we'll be able to afford a new car? Você acha que nós teremos condições de comprar um novo carro? Seria mais ou menos isso, alright? I hope you enjoyed this video, espero que você tenha gostado. Next video, we will continue studying English grammar, vocabulary or business English. No próximo vídeo, nós teremos mais sobre ou gramática, ou vocabulário, ou inglês para negócios. See you next time. Até a próxima.